Olá, nós vamos resolver o problema. A pressão no ponto S do sifão da figura não deve cair abaixo de 25 kPa na escala absoluta. Desprezando as perdas, determinar. Letra A, a velocidade do fluido. Letra B, a máxima altura do ponto S em relação ao ponto A. Temos como dados a pressão atmosférica, 100 kPa, e o gama do fluido, 10.000 newtons por metro cúbico. Bom, então a gente tem essa situação aqui, deste sifão, e nós vamos resolver então o problema usando a equação de Bernoulli, porque a gente tem aqui alturas, temos necessidade de calcular velocidades, né? E vamos verificar se apenas aplicando a equação de Bernoulli a gente consegue resolver o problema. Então, primeiramente, vamos calcular essa velocidade do fluido. A velocidade do fluido que o problema está se referindo é a velocidade do fluido aqui dentro do sifão, né, que passa por esse ponto S. Então, apesar do problema não estar afirmando isso, a gente vai partir do pressuposto de que esse sifão tem apenas uma seção transversal, ou seja, a área da seção transversal dele não é alterada. Como o problema fornece a pressão atmosférica também, né, a gente vai pensar na questão da pressão atmosférica que está atuando tanto nessa seção A quanto na seção B. Então vamos escrever a equação de Bernoulli para, né, estas seções A e B. Então a gente teria... Bom, vamos também definir antes aqui o plano horizontal de referência, né? Então vamos definir, a gente pode definir em qualquer local, mas onde a gente tem aqui medições é esse ponto B, né, ou a superfície livre aqui do fluido. Vamos definir aqui exatamente na superfície livre do fluido. Então a gente vai considerar aqui o nosso plano horizontal de referência. Mas a gente poderia considerar em qualquer local, inclusive aqui, né? Então vamos escrever a equação de Bernoulli. Teríamos ZA mais VA ao quadrado sobre 2G mais PA sobre gama igual a ZB mais VB ao quadrado sobre 2G mais PB sobre gama. Então, nesta equação aqui, a gente envolve essa velocidade do fluido que a gente quer calcular, que é a velocidade VB, que vai ser, na realidade, a velocidade aqui em todo este sifão. Então, vamos lá. O ZA, a gente, utilizando o plano de referência nessa posição, ele vai ser igual a 0. A velocidade VA, apesar de não estar aqui também escrito no problema, né, que esse nível não muda, mas como ele está fixo aqui, né, 1,2 metros pelo problema, ele não muda. E neste caso, a velocidade VA, já que não tem mudança aqui no nível, ela vai ser igual a 0. Então, todo esse termo ele será igual a 0. A pressão PA vai ser a pressão atmosférica. E a gente pode logo notar aqui que a pressão PB também vai ser a pressão atmosférica, né? Essa seção aqui, ela está saindo aqui para a atmosfera. Então, essas duas pressões vão ser iguais. Ser iguais à pressão atmosférica, esses dois termos. Então, esses termos inteiros eles vão se anular, porque a gente tem o mesmo valor do gama. O ZB é 1,2 metros, só que negativo, porque o plano horizontal de referência está aqui. Então, isso daqui vai ser menos 1,2 metros. E a velocidade VB é o que a gente precisa calcular, é a nossa incógnita. O G a gente não tem dado do problema, mas a gente vai usar o valor, né, 10 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade. Então, agora vamos fazer, né, isolar aqui esta quantidade VB. Então, deste lado aqui, a gente vai ficar com 0. Aqui a gente vai ficar com menos 1,2. E aqui a gente vai ficar com mais VB ao quadrado sobre 2G. Sendo que essa velocidade VB é a velocidade com a qual o fluido está saindo aqui, né,
na seção B. Velocidade VB. Então, nós vamos isolar aqui o VB. Vamos deixar o VB aqui para o lado esquerdo, para evitar que fique negativo, né? Então, VB ao quadrado sobre 2G é igual a 1,2. Ou seja, o VB vai ser igual a raiz quadrada de 2G vezes 1,2. Agora a gente pode substituir, né, o G igual a 10. Então a gente vai ficar com VB igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 1,2. Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 20 vezes 1,2 é raiz quadrada de 24. E quando a gente faz os cálculos, a gente obtém o valor de 4,89 metros por segundo. Pronto. Então nós já resolvemos a letra A e a velocidade do fluido aqui no sifão. Então, vamos agora para a letra B, que é a máxima altura do ponto S em relação ao ponto A. Essa máxima altura, a gente vai calcular ela levando em consideração que essa pressão, o valor limite dela é 25 kPa, a pressão aqui no ponto S do sifão, né? Então, a gente vai chamar isso aqui, por exemplo, de ZS máximo. E vamos escrever então a equação de Bernoulli agora, comparando os estados A e S, para aparecer exatamente essa quantidade de ZS max. Então vamos lá. Fazendo isso, a gente vai ficar com ZA mais VA ao quadrado sobre 2G mais PA sobre gama igual a, né, agora a gente vai escrever aqui para o ponto S. Então, ZS, mas só que o ZS que a gente vai considerar é o ZS limite. Então vai ser o ZS max mais VS ao quadrado sobre 2G mais PS sobre gama. Vamos analisar agora o que a gente possui e o que a gente não possui nessa equação. Bom, o que a gente precisa calcular é esse ZS max, né? Vai ser a nossa incógnita. O ZA, usando o mesmo plano horizontal de referência, ele vai ser igual a zero. O VA vai ser igual a zero também, né? Porque a gente vai considerar que esse nível não muda, como a gente fez a observação aqui na primeira equação. O PA, essa pressão PA, ela é a pressão atmosférica. Notem que ela não vai mais agora eliminar com essa PS, né? Ela não é igual a essa PS, como a gente teve aqui PA igual a PB na primeira aplicação da equação de Bernoulli nesse exercício. VS, então, é o valor, né? Essa velocidade ela vai ser a mesma aqui em todo o sifão, tá? Então, a gente vai considerar esse VS igual ao próprio VB, que é 4,89 metros por segundo. O G a gente tem, o PS a gente tem, que é 25 kPa, ou 25.000 Pascal. Vamos colocar aqui em Pascal. E o gama a gente tem. Bom, vamos agora... a gente verifica que só tem uma incógnita nessa equação. Então a gente pode fazer o cálculo isolando esse ZS max. Então a gente vai deixar o ZS max aqui, a gente vai inverter os termos da equação para ficar esse valor de ZS max positivo aqui. Aí a gente vai deixar aqui desse lado PATM dividido pelo gama. E vamos passar para lá
esse 4,89 ao quadrado dividido por 2g, né? Só que ele vai passar negativo. E vamos passar para lá também esse PS sobre gama, né? Vamos então agora substituir os valores que restam, né? O nosso PATM ele é 100 kPa. Então a gente vai ter aqui 100.000 Pascal. O nosso gama é 10.000 newtons por metro cúbico. Aqui a gente vai fazer esse cálculo, né? Vamos usar 10 metros por segundo de aceleração da gravidade. $10.000 aqui. Então a gente pode fazer algumas simplificações. Vamos cortar esses 4 zeros com 4 zeros aqui de cima, vai ficar 10. Aqui podemos cortar 3 zeros com 3 zeros, vai ficar 25 sobre 10. Aqui vai ficar 2,5, né? Pronto. Então agora a gente pode fazer o cálculo. E quando a gente faz esse cálculo na calculadora, a gente obtém o valor de aproximadamente 6,30 metros. Então essa é a altura máxima do Z para que essa pressão, né, ela fique exatamente 25 kPa. Esse é o valor máximo dele, né, para que a pressão fique exatamente 25 kPa. Então a máxima altura ela tem que ser exatamente, né, 6,30. Tá, o valor limite ali. Que ela não cai abaixo desses 25 kPa. Então, é isso aí. Até a próxima.